Eu sou professor, docente há muito tempo, Raquel, da mesma forma. E a gente vê uma dificuldade, por vezes, grande do aluno de entender a bioquímica, o mapa metabólico, ou seja, o básico. Isso é fundamental, porque as discussões mais aplicadas do dia a dia, seja com a atividade física, seja com a nutrição, aplicação, suplemento alimentar, se faz o aeróbio em jejum, se faz o HIIT, né, o exercício de alta intensidade intervalado, ou se faz o contínuo com uma intensidade mais leve. Tudo isso, todas essas discussões que não deixam de ser metabólicas, metabolismo, entender o básico é fundamental. Então, eu juntamente com a professora Raquel pensamos, caramba, por que não? Nesse podcast, nesse videocast, né, melhor dizendo, por que não a gente não discutir um pouco de mapa metabólico que os alunos têm tanta dificuldade? E eu vou além, não só os alunos, eu vejo muito profissional também, o leigo com certeza, né, os nossos clientes ou pacientes, mas o profissional também, tendo certa dificuldade, confusão com alguns termos, aplicabilidade, porque ele não entende o básico. Então a gente pode conversar sobre isso, né? Às vezes é mal dado na faculdade, ou às vezes o aluno também já chega com um bloqueio grande, dizendo, caramba, é muito difícil, não vou nem, né? Porque os alunos do outro período mais avançado já falaram para ele, olha, bioquímica é muito difícil. Então a gente já chega com preconceito, já chega com uma barreira grande, e quando vai para a aula, já não se sente tão confortável. E na realidade não é nada disso. A bioquímica, né, quando você entende ela, olha aqui, ó, é como se você estivesse tirando uma algema. Na verdade, você fica livre para pensar e tentar aplicar as diferentes possibilidades que você tem no dia a dia. Novamente, seja no exercício ou na nutrição. Eu costumo fazer uma analogia com o entendimento da bioquímica e da fisiologia também, né, que andam ali de mãos dadas, com aprender a ler e escrever, né? Então, quando você aprende a ler e Boa. escrever, você abre um leque de opções para vivenciar coisas novas e interagir com o mundo que a gente não tem, né? Enquanto você não sabe ler e escrever. Então, quando você de fato consegue ali interpretar aquelas rotas metabólicas, né? Ter o entendimento mais claro sobre o que acontece de fato com o metabolismo energético, fica tudo muito mais claro você entender de exercício, de nutrição, de doenças, de aplicações de fármacos, né? Então, o entendimento da modulação energética celular, ela é, assim, de fundamental importância para toda e qualquer área da saúde, né? Claro que a gente sempre puxa aqui o carro para a atividade física, mas para qualquer área da saúde, na verdade, você não tem muito como fugir, né? Se é profissional da área da saúde, o metabolismo energético, ele está ali implicado nas Uhum. ações profissionais. Não é isso? É interessante essa analogia, né? Você comentou ler e escrever. É como saber ler e escrever, que realmente é algo fantástico, né? Quando a gente lá criança começa a ler e escrever, e caramba, parece que é uma coisa automática. E aí eu pergunto para você, hoje então, nesse cenário, como que tá os alunos, até os profissionais, eles estão sabendo ler e escrever a bioquímica? É um pouco difícil, né? É um pouco difícil de responder isso, né? Porque você tocou também num ponto interessante na sua fala, que é o medo, né? Que os alunos já por vezes têm da bioquímica, tá? Que assusta, enfim, que tem esse rótulo, né? Meio maléfico. A gente costuma dizer até que o mapa metabólico, alguns chamam de mapa diabólico, né? Porque Sim. são setas para lá, para cá, para cá. E aquela circuitaria que, à primeira vista, pode parecer um pouco complexo, mas é aquilo, a gente vai de pouquinho em pouquinho e aí você começa, as coisas começam a fazer mais sentido. É claro que não dá para esperar, né, de um ser humano, de um animal como nós, tão complexo, tão, vou até colocar perfeito aqui em termos das suas funções, que a coisa fosse super simples, né? Fosse uma linearidade só. Mas ao mesmo tempo, mais uma vez, quando a gente começa a Hum, perceber que uma coisa vai encaixando na outra, né? Que as reações elas são complementares, fazer sentido, fazem né? sentido e aí fica muito mais fácil. É claro que tem um detalhe a mais, um detalhe a menos. As reações, né? A fisiologia, ela depende das diversas situações no qual a gente passa. Né, no qual a célula passa, os estímulos que são recebidos, mas o eixo central ele é o mesmo sempre. Né? Então, a gente entendendo esse eixo central, você consegue entender as possíveis adaptações frente a diversos tipos de estímulo. Eu acho que esse é o barato, é quando você consegue pegar o aluno, o profissional, enfim, e guiar ele nesse caminho, dele no entendimento, e não na decoreba, né? Porque decorar, enfim, seria impossível decorar tudo que a gente Não, tem esse é um das ponto que é reações. comentado, é como você comentou, por vezes, alguns chamam de mapa diabólico, né? E com esse preconceito,
é exatamente isso, eles tentam decorar. Isso. Decorar. Por vezes é mal passado pelo professor, pelo docente, ok, é possível disso acontecer, né? Mas também o aluno, por vezes, também não quer sentar e ler o livro, ler o artigo, ler o livro também, fazer uma forcinha. Então, acho que tem os dois lados, porque decorar não vai acontecer.